Apesar do título, não é necessário que o espectador tenha assistido à obra antecessora, Cloverfield Monstro, para ter uma experiência completa e capacidade de entender a trama vista em Rua Cloverfield 10, pois esta não se trata de uma continuação direta, nem de um prequel ou spin-off, e pode ser assistida como uma história autônoma. Apesar do teor de ficção científica e o nome que compartilham, ambos os filmes não poderiam ser mais distintos em termos estilísticos e narrativos. Dito isso, Rua Cloverfield 10 é um filme preocupado em encaixar as peças e pistas que sugere ao longo da narrativa. Logo, tudo que ganha um considerável destaque acaba tendo utilidade uma hora ou outra. Isso já é estabelecido logo no começo da exibição, conforme a câmera passeia pelo quarto da protagonista. Nota-se desenhos técnicos de roupas, materiais de costura, um manequim e uma foto na qual ela aparece com um rapaz. Esse início determina as habilidades da personagem, que mais tarde serão colocadas em prática, ao mesmo tempo em que evidencia seu hábito de fugir. Quando é finalmente revelada, Michelle demonstra estar aflita, prestes a deixar o apartamento em que mora com o namorado, arrumando seus pertences, que incluem uma garrafa de uísque em uma mala e algumas caixas. Ela, propositalmente, abandona em uma mesa suas chaves e seu anel de noivado. Mais tarde, enquanto dirige pela estrada de Nova Orleans, recebe uma ligação do namorado, cujo nome é Ben, implorando que volte para eles poderem conversar e fazer as pazes, dizendo que fugir não resolveria nada. Mas Michelle não o responde e desliga. Ainda abalada pela chamada de Ben, a protagonista começa a prestar atenção no rádio ao ouvir notícias relacionadas a apagões que vêm ocorrendo nas grandes cidades, quando de repente seu carro é atingido por um veículo que tentava ultrapassá-la, a deixando inconsciente. Horas depois, ela acorda em uma espécie de porão, dentro de um quarto trancado, presa a um cano. Próximo a ela estão roupas de cama, sua bolsa e seu celular. Logo se apresenta um homem de meia-idade, chamado Howard, que alega ter salvado a vida de Michelle de um ataque nuclear ou químico, que destruiu e deixou boa parte do mundo em um caos inabitável. O sujeito diz que o local é na verdade um bunker, um esconderijo subterrâneo construído por ele, que é um ex-combatente da Marinha, debaixo da própria casa que fica afastada da cidade. Sem ter certeza se pode confiar na veracidade do que é contado ou na sanidade de Howard, a protagonista tenta descobrir um jeito de se libertar junto com Emmett, jovem de sua idade, vizinho do anfitrião há anos, que testemunhou o ataque e se abrigou ali. A fim de sanar de vez as desconfianças de Michelle, Howard lhe mostra, através da janela próxima à saída vedada da instalação, porcos dizimados e em decomposição, como uma evidência das consequências do ataque ocorrido. Porém, a personagem reconhece o caminhão de Howard como sendo o mesmo que se chocou contra o seu carro. Somado a isso, ela acredita que o ex-combatente soa conspiratório e paranoico demais, e expressa suas preocupações com Emmett, que as dispensa, pois afirma ter visto o ataque com seus próprios olhos. Mais tarde, durante o primeiro jantar dos três juntos, quando estão sentados à mesa, Michelle percebe a natureza autoritária e instabilidade emocional de Howard e o provoca, incitando sua raiva ao dar mais atenção a Emmett. Ela consegue roubar as chaves do anfitrião e tenta fugir, mas se depara com uma mulher com lesões cutâneas graves, desesperada, implorando para entrar no bunker, chegando a bater a cabeça no vidro. Michelle, então, passa a acreditar no que Howard contou e decide permanecer naquele isolamento. O problema é que o comportamento do anfitrião, ao longo da narrativa, é típico de um agressor. Desde o início, ele se mostra mais interessado em controlar a protagonista do que em confortar ou ajudá-la. Em nenhum momento, ele demonstra empatia. Pelo contrário, a ameaça quando ela o desobedece ou questiona minimamente as regras que impõe. É possessivo, inconstante psicologicamente, faz chantagem emocional e a repreende por supostamente não ser grato o suficiente. Além disso, tanto física quanto socialmente, Howard apresenta uma predisposição para privar Michelle de qualquer interação, com exceção de Emmett, por motivos óbvios, afirmando que todos do lado de fora estão mortos, ainda que não seja possível comprovar isso, já que o próprio afirma desconhecer a extensão do ataque ocorrido. Em vários momentos, ele fala por Michelle sem consultá-la, como na cena do jantar, ao ordenar que Emmett pare de brincar porque ela não estava achando engraçado. Os únicos momentos em que ele se comporta de forma mais carismática e descontraída é quando as coisas estão indo do seu jeito. Mas por um determinado período, a calmaria impera naquele ambiente, permitindo uma convivência harmônica dos três na casa, o que possibilita até um certo grau de intimidade. Howard, inclusive,
chega a falar para a protagonista sobre sua filha Megan e mostra uma foto dela. Ele diz que está distante dela porque a mãe a colocou contra ele. Contudo, quando Howard ordena que Michelle realize um concerto nos dutos de ar, já que era a única pequena o suficiente para fazer isso, a personagem acaba encontrando uma clarabóia trancada, com a palavra ajuda arranhada nela, em um brinco ensanguentado nas proximidades. Logo, todo aquele clima inicial de tensão retorna. O que piora quando Michelle e Emmett descobrem que a suposta filha de Howard era, na verdade, uma jovem chamada Brittany, colega da irmã mais nova de Emmett, que desapareceu cerca de 2 anos atrás. Eles imediatamente suspeitam que ele a sequestrou e a assassinou, e assustados, decidem fugir. A história do Howard, seu envolvimento com sua família e com a garota que ele sequestrou não ficam bem explicadas, apenas subentendidas. Aparentemente, sua mulher e filha, temendo seu estado mental paranoico, o deixaram há alguns anos, o fazendo desenvolver um comportamento agressivo e obsessivo. Procurando formas de suprir sua carência emocional, o personagem raptou Brittany e possivelmente abusou dela, a fim de ter alguém para criar e cuidar. Ele tenta novamente fazer isso com Michelle, como vemos no decorrer da exibição, ao forçá-la a vestir as mesmas roupas de sua suposta filha e exigindo respeito como uma figura paterna, mas principalmente na noite de jogos particularmente desconfortável, quando Howard não consegue associar a palavra mulher a Michelle, utilizando termos como garota e princesa, indicando o quanto ele a infantilizava. Quando a câmera foca em uma revista para adolescentes e em uma cortina de boxe, o diretor está indicando os elementos que em breve seriam essenciais para que a Michelle construísse um traje de contenção improvisado, aproveitando suas habilidades de confeccionista de roupas. Assim, junto de Emmett, eles começam a trabalhar nesse projeto, obviamente em segredo. Contudo, Howard percebe que algumas de suas ferramentas estavam desaparecendo e os confronta. Acusa ambos de roubá-lo e ameaça mergulhá-los em um barril de ácido perclórico. Em defesa de Michelle, Emmett assume a culpa. Depois de aparentemente perdoá-lo, Howard subitamente o mata com um tiro, deixando Michelle em pânico. Ele tenta confortá-la dizendo que fez isso para protegê-la, mas este ato cruel apenas faz com que a personagem se apresse ainda mais para finalizar o traje. Quando mais uma vez Howard descobre sua maquinação, ela despeja o tonel de ácido perclórico nele e, sem perceber, inicia um incêndio elétrico. Em seguida, Michelle foge pelos dutos de ar e coloca seu traje, mas já do lado de fora, descobre que o ar não é tóxico. O bunker é destruído e, atraída pela explosão, uma nave se aproxima. De dentro dela, sai uma criatura quadrúpede alienígena que persegue Michelle, enquanto gases tóxicos forçam a personagem a se abrigar na caminhonete de Howard. A protagonista consegue criar um coquetel molotov com a garrafa de whisky, que inicialmente estava em seu veículo, e com outros itens que encontra, e o joga em um orifício da nave, a destruindo. Ironicamente, Howard acabou contribuindo para que Michelle pudesse se salvar. E isso aconteceu outras vezes, como quando menciona o uso de ar comprimido a fim de congelar e quebrar uma maçaneta, tática usada contra ele mais tarde. Em seguida, ela pega o carro da mulher que outrora esteve ali pedindo ajuda e finalmente foge. Ao se aproximar da fronteira com Texas, a protagonista ouve no rádio sobre os esforços bem-sucedidos da resistência humana. Os sobreviventes são aconselhados a evacuar ao norte de Baton Rouge, enquanto os que são capazes de oferecer ajuda médica ou no combate são solicitados em Houston. Depois de hesitar por alguns instantes em uma encruzilhada, Michelle segue em direção a Houston. No céu, mais uma nave pode ser vista. Esse final controverso pode ser encarado como inverossímil, considerando a lógica e o clima que foram estabelecidos nos 2 primeiros atos do longa. Ainda que o momento não ocorra totalmente do nada, visto que Howard havia levantado a possibilidade de invasão alienígena em uma de suas muitas teorias da conspiração, é notável que o confronto se desenrola de maneira um tanto quanto apressada, bem como a sua resolução forçada, além da natureza de ficção científica não ter sido bem definida como parte integrante da narrativa. No entanto, é injusto afirmar que esse final é aleatório ou mal feito. Na verdade, ele faz sentido se considerado a ótica de que Rua Cloverfield 10 é essencialmente sobre abuso doméstico, e como uma vítima traumatizada reage em busca de superação. O confronto breve com os aliens pode ser visto como uma extensão dessa metáfora, uma vez que, se tratando de abuso doméstico, apenas sair de casa não garante que as dificuldades irão acabar, pois existem as sequelas. Além do mais,
Os problemas de Michelle não começaram com Howard e não são apenas parte de uma calamidade geral. Seus maiores conflitos são internos, específicos, que exigiam uma catarse à altura. Sua luta física com aquelas criaturas serve como um ápice após ter escapado do cárcere e a justificativa para sua decisão de enfrentar novamente aquela ameaça, possivelmente em uma escala muito maior. Quando Michelle conscientemente decide ir para Houston, sabendo dos riscos, fica comprovada a sua transformação. A personagem, que tinha uma predisposição para a fuga, conhece o nível de dificuldade de se combater as criaturas e, mesmo assim, se compromete a ajudar na batalha contra elas. Caso decidisse ir para Houston sem ter tido contato com os alienígenas antes, Michelle poderia voltar a fugir ao perceber o quão assustador eles eram. O embate supostamente deslocado do terceiro ato é importante por causa disso. Torna a decisão da protagonista significativa. Em certo momento, conversando com Emmett, Michelle se reconhece como alguém que costuma congelar ou fugir diante de situações problemáticas, e revela que sofria abuso físico e verbal de seu pai quando mais nova, mas sempre tinha seu irmão para defendê-la. Porém, em nenhum momento do filme, a personagem se comporta como uma vítima indefesa, apesar das situações desfavoráveis a retratarem como uma. Na verdade, Michelle é engenhosa, calma e determinada, capaz de conceber soluções criativas para lidar com os jogos psicológicos de Howard. Sua capacidade analítica demonstra que ela tinha forças para lutar, mas seu hábito de constantemente buscar uma maneira de escapar a impedia de se convencer disso. Assim, as experiências que teve com os diferentes tipos de inimigos, primeiro Howard e depois os alienígenas, a motivaram a sair da zona de conforto e a mostrarem que ela tinha habilidades úteis e força necessária para enfrentar as adversidades que surgissem em sua frente, além de poder ajudar outras pessoas. O único covarde nessa história era o próprio Howard, por ter construído um bunker contando com um dia em que ele fosse necessário, para poder se isolar e se proteger do mundo exterior, sem se importar em contribuir com a segurança de mais ninguém. Portanto, o desfecho de Rua Cloverfield 10 é altamente emblemático para o arco dramático de Michelle. O filme nunca foi sobre Howard ou sobre fatores externos. O final é controverso porque a batalha com os alienígenas acaba ganhando mais atenção por parte da audiência do que o que ela realmente representa, a jornada interior que simboliza e conclui. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.